Meu amigo, essa demora é por conta do delay. Meus queridos, um casaca no seu coração, um bom dia, um bom começo de tarde, mais um vídeo do Laureano para a gente expor o noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama e para a gente dar ênfase às principais notícias. Perfeito? Entre as notícias que serão abordadas aqui, a gente vai falar sobre esse momento conturbado que o Vasco da Gama vivencia, mudanças drásticas aí na SAF do Vasco, no departamento de futebol. Vamos falar sobre a situação de reforços, muita expectativa. Faltam 7 dias para fechar a janela. Hoje, outros nomes voltaram a ser especulados aí no Vasco da Gama. Zé Comé se posicionou também com relação à situação aí de cereja do bolo. E a gente vai falar bastante aqui sobre em que pé que está essas contratações. Hoje, uma das cerejas até desembarcou aqui no Rio de Janeiro. Isso mesmo. E a gente vai falar também muito sobre o jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Corinthians. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E pedir a você que ainda não segue o Laureano lá no Kawai para poder seguir o Laureano no Kawai. O link estará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. A gente vai sortear essa camisa aqui do Vasco da Gama, camisa aí versão 2023, 2024, de manga comprida, né? No próximo final de semana, quando o Vasco vai jogar aí com a equipe do Corinthians, tá? Até com a etiqueta aqui, tudo certinho. Bom, Vasco da Gama e Corinthians, jogo dificílimo para o Vasco. A situação do Vasco da Gama é tão complicada que o Vasco já vai colocar aí alguns reforços que chegaram para essa partida. E eu espero aí que o nosso treinador possa conseguir segurar o ímpeto aí da equipe do Cruzeiro, principalmente, do Corinthians, porque a gente vai ter aí o retorno tanto do Capasso também quanto o do Léo Pelé ali na zaga. Então a gente volta com a nossa zaga titular. O pessoal querendo saber sobre essas mudanças aí no departamento de futebol do Vasco da Gama, eu queria deixar um esclarecimento aqui, pessoal. O ex-CEO, o Luiz Melo, ele não foi demitido, gente. Ele foi promovido. Ele deixou de ser CEO do Vasco para integrar, certo, o grupo da 777 Partners no exterior. Então, ele vai mandar não apenas aqui no Vasco, mas em outros clubes, certo? Ele foi promovido, certo? E o seguinte, a gente pode ter aí outras mudanças, aí na situação da SAF do Vasco da Gama, pessoal. O Abelão pode deixar o Vasco da Gama. Há também indícios aí que o Paulo Brax também pode deixar o Vasco da Gama nesse momento aí. Então, planejamento zero dessa empresa nefasta chamada 777 Partners. E sobre a situação de reforços, né? Hoje chegou aqui no Rio de Janeiro uma dessas cerejas do bolo, que é o Sebastião Ferreira. O Sebastião Ferreira, abre aspas para ele, falou, ó, muito feliz, as expectativas são grandes, né? Então, esse aqui é uma das cerejas que o Zé Colmeia falou. Além disso, né, a gente toma conhecimento aí que tanto o Praxedes quanto o Paulinho
Paula já foram registrados no boletim informativo da CBF e estarão à disposição do treinador para o jogo contra o Corinthians em Itaquera. Sendo assim, com esses 3 jogadores incorporando aí o elenco do Vasco, o Vasco chega a 7 contratações. Serginho Kosovo, Maicon, Medel, Jefferson, Praxedes, Paulinho de Paula e Sebastião Ferreira, certo? Bom, sobre negociações que estão em curso nesse final aí de janela, faltando 7 dias, certo? O Robert Rojas, né, zagueiro, o qual foi especulado ontem no Vasco da Gama, que seria um objeto de interesse aí do nosso Ramon Dias, do treinador. Ontem, o VP de futebol, vice-presidente de futebol do River Plate, negou contato com o Vasco da Gama. Abre aspas para ele, nenhuma informação sobre eventual interesse do Vasco. Então, mais uma especulação aí imposta por esses jornalistas aí. E a situação de meia, a situação do Carrascal ficou muito difícil. A proposta do Vasco foi rechaçada, 4,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, certo? O Vasco tenta outras opções no mercado. Hoje o Mário Coelho colocou aí o Vieto, o Lanzini no Vasco da Gama. Lembrando que o Oscar Romero ontem rescindiu o contrato com o Boca Juniors e seria desses aí o nome mais fácil de chegar, de incorporar o elenco do Vasco agora, que está desempregado. E a situação aí envolvendo atacante. Por quê? A situação do Michael Santos é muito triste, gente, porque o presidente lá do Talheres já disse que depende do Vasco da Gama. O Vasco não quer casar 750 mil dólares a mais nessa negociação para contar com um atleta de esporte. Então, aquela situação, o Vasco jogou 22 dias de janela no lixo, trazendo jogadores que o clube associativo, estou incluindo o Medel aqui, tá? Também, porque o Medel, o clube associativo, teria condições de trazê-lo, tá? Porque trouxe Cano, trouxe Guarim, trouxe Benítez nos últimos anos, teria condição de trazer esse jogador. Então a gente lamenta muito e estão colocando a culpa aí só no Luiz Melo, não é só do Luiz Melo, a culpa é do seu Josh Wange, estelionatário, a culpa aí também, sem dúvida nenhuma, é também do Paulo Brax, incompetente. Vamos ver qual é a desculpa agora, nessa última semana aí. A situação do Vasco é complicada, gente, muito complicada. Então, galera, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Vamos aguardar para que dê tudo certo. O Zé Comé falou, chega o 10, chega a cereja aí do bolo. Vamos ver aí se é um desses nomes aí que o Mário trouxe para a gente. É muita maldade com o torcedor do Vasco, gente. O torcedor do Vasco não aguenta mais sofrer com tanta maldade. Vasco neles e a verdade prevalecerá. E siga a gente lá no Kawai para você concorrer à camisa do Vasco aí oficial. Valeu!